Me impressiona como que o homem insiste em formular raciocínios lógicos para interpretar bem o mundo, mas sem a presença de Deus. Ele tenta buscar uma totalidade ordenada de um universo que dê sentido melhor para a própria vida. Então começa a estabelecer relações com o conhecimento, com a ciência, como se ela pudesse esclarecer tudo para o homem. E nós sabemos que a filosofia, a fé, a razão, elas podem caminhar juntas e fundamentar realidades numa consciência de mundo, numa consciência religiosa e numa fé indemonstrável, mas viva, porque pela fé nós conseguimos acolher princípios e, com isso, estabelecer pensamentos melhores sobre a vida. Porque se a irracionalidade obriga o instinto, a intuição da norte se orientar aqueles seres vivos que não têm a razão como nós, porque, pelo contrário, a nossa consciência, ela, além de ser uma consciência que precisa ter algo, deve ser algo razoável, que tenha um vínculo com uma construtividade, né, com uma construção, porque nós não queremos racionalidade para a destruição. No entanto, fica uma problemática aí para todos. Esse universo elaborado, definido, esse sistema do mundo que hoje temos, será que conseguimos pensá-lo sem a ajuda de Deus? Qual a fundamentação que teremos de forma crítica e de forma prática a este mundo que se volta para nós pelos nossos pensamentos, pelas nossas reflexões? Só nós podemos pensar o mundo, só nós podemos pensar a fé, somente nós podemos pensar a nossa razão, estabelecer inclusive uma falsa compreensão de que fazemos o que pensamos. Muitas vezes nós somos direcionados a práticas contrárias àquilo que determinamos e que pensamos. Ou seja, o sistema cria mecanismo de controle e estamos sujeitos debaixo desse controle. A análise tem que ser feita, a reflexão tem que estar presente e a crítica também. Porque isso é buscar fundamento de um sentido, de uma realidade que nós não alcançamos, mas que de múltiplas formas se apresentam, produzindo em nós indagações acerca de tudo. Nós questionamos a nossa fé, questionamos a nossa razão, questionamos a maneira de amar o conhecimento, de buscar o conhecimento. É por tudo isso que nós enveredamos pelo caminho da política, por uma estrutura social. É com isso que estabelecemos a utilidade e a inutilidade de muitas coisas, o direito de ser ou não, a marginalização, a cidadania. Isso tudo pode ser um instrumento de empoderamento ou também de enfraquecimento, depende de como a pessoa vai trilhar o caminho da reflexão e da sua relação com o mundo. Então nós devemos estar sempre pensando, que teimosia é essa, em que o homem se coloca para interpretar um mundo criado por Deus, mas quer Deus longe, não contribuindo para o conhecimento pleno dessa realidade. A filosofia grega, ela nos traz uma capacidade de pensar melhor um pouco, né? Desde os pré-socráticos, quando já estabeleciam que havia um arqueu, um início, algo que fundamentava toda a criação. Alguns pensando na água, na terra, no fogo, no ar, tudo era uma forma, ou senão numa sopa suprema, um combinado. Todos desenvolveram e produziram pensamento acerca do início de todas as coisas. A Bíblia também fala que no princípio criou Deus os céus e a terra. Ali só pode ser acolhido pela fé.
não tem como propósito provar para ninguém. Por quê? Porque aquilo que vemos não precisa de fé. E a fé é para aquilo que nós não vemos. E com isso nós vamos aprender, na dimensão da fé, a chamar a nossa razão para uma investigação de um acolhimento em nós e que traz para nós realização, sentido. Essa racionalidade, ela tem uma vivacidade, ela tem um fim razoável, gostoso, bom de se ter. A ciência também, nós podemos convidá-la a participar deste deslumbramento nosso com o mundo que se apresenta para nós, que nós o pensamos. Por quê? Porque é por meio dessa reflexão que nós nos encontramos dentro de uma instância, uma dimensão ética, dentro de uma cronologia, dentro de uma responsabilidade e dentro de um compromisso conosco e com os outros também. É por isso que nós estamos sempre pensando que não podemos excluir todas as possibilidades. Até o ateu tem que ser visto com bons olhos, porque o legado que todos trazem pode contribuir muito para a reflexão, para chegar-se a um ponto. É lógico que a sua convicção ela não pode ser abalada por convencimento dos outros, que tentam provar. Eles podem provar externamente, mas internamente sua experiência, a sua subjetividade, a riqueza dos acolhimentos, daquilo que interage na sua dimensão subjetiva, intersubjetiva, que enriquece a tua vida, isso não pode ser anulado. A ideia de que as práticas humanas, ela pode determinar muito mais a vida do que a fé, pode ser uma grande bobagem. Nós dependemos de uma vontade livre, de uma deliberação, de reflexão, de escolhas, às vezes racionais e não tão passionais ou emocionais. Nós temos preferências, nós temos valores, padrões, nós temos que estabelecer relações saudáveis, não podemos impor, nós podemos fazer escolha. E existem acontecimentos naturais, existem aqueles que nós não conseguimos alcançar, acessar, porém fazemos uso, tecnologicamente falando, a IA, tudo aquilo que é nos trazido por satélite, ou seja, nós conseguimos tirar uma pedra do nosso caminho quando ela é pequena. Se ela é muito grande, nós temos a inteligência para contratar alguém ou usar meios com alavanca, algum sistema em que a nossa força dobre e assim tirar essa pedra. Mas na dimensão da relação com Deus é impossível você estabelecer critérios humanos para chegar a uma compreensão do Deus Criador. A ideia de que os seres humanos, por natureza, conseguem um conhecimento que pode ser traduzido numa felicidade, num princípio de justiça, isso é algo que não tem base de sustentação. Por quê? Porque o homem, antes de refletir, ele tem sua impulsividade, seu egoísmo, suas necessidades. Então pensar surge como uma oportunidade, refletir, para que você possa pensar que você só pode chegar a uma compreensão da sua existência, a uma aceitação da relação de uma vida com Deus e de uma eternidade que antes de existir aquilo que temos, algo existia e algo de forma absoluta, que era o nada. Deus estava em todo o tempo e Ele criou todas as coisas e com Ele veio então a criação e temos então um homem que pensa na sua própria vida, um homem que na sua limitação estuda o homem. Seria tão bom se tivéssemos alguém que nos estudasse, que não fosse humano. Nós somos estudados por outro e nos construímos pelo outro. Aí nós temos que ouvir sempre a voz do poeta. Será mentira ou será verdade? Em quem eu prefiro descansar? Aí eu
evoco aqui, lá da Bíblia, da Palavra de Deus, Jesus dizendo: e conhecereis a verdade vos libertará. E a verdade é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Toda glória seja dada a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém.